uma nova tecnologia desenvolvida por pesquisadores do Mato Grosso foi lançada durante as comemorações do aniversário de 51 anos da Embrapa. O sistema PPS, Precocidade, Produtividade e Sustentabilidade, recomenda o manejo do rebanho Nelore com base em resultados de diferentes pesquisas. É o que você vai ver na reportagem do Valdir Pacheco. Após mais de 10 anos fazendo pesquisas com sistemas integrados de produção agropecuária, a Embrapa AgroSilvo Pastoril reuniu o conhecimento adquirido em um novo sistema de produção, o sistema PPS. A sigla vem do nome Precocidade, Produtividade e Sustentabilidade. O sistema PPS é destinado às fazendas de pecuária de cria e recria e utiliza a integração lavoura-pecuária e a integração pecuária e floresta, como forma de promover a saúde e o desempenho animal. Esse trabalho de pesquisa em sistema de produção vem sendo coordenado pelo pesquisador Luciano Lopes. Com base nos resultados que a gente obteve, nós vimos que os sistemas são diferentes com relação a algumas variáveis. E essas diferenças podem favorecer algumas categorias. Então o ELP, por exemplo, para grande peso, é um sistema bem interessante. Só que quando a gente trabalha com fêmeas, a gente tem os animais em estação de monta, por exemplo. Então é uma fase crítica para o animal, onde é preciso de um balanço hormonal mais eficiente, respeitando a fisiologia do animal. Então o sistema IPF, por exemplo, do Silvio Pastoril, é um sistema interessante para essas categorias, nesse momento por causa do balanço hormonal, por exemplo. Então o animal precisa ter picos hormonais para ela ciclar, para ela ovular e, consequentemente, emprenhar. Então o sistema Silvio Pastoril favorece os animais nesse momento por causa do conforto térmico. Na época da aparição, os animais também entraram no sistema Silvio Pastoril da mesma forma. Então a transmissão de imunidade passiva, que é a transmissão de anticorpos da vaca para o bezerro, nesse momento também é favorecida. Então depende do foco que eu estou contemplando naquele momento. Luciano cita os benefícios da ambiência de sombreamento para os animais no sistema. A parte comportamental a gente já viu que tem alguma diferença, então hábitos de passeio favorece a condição mais sombreada favorece esses animais, que eles saem para pastejar, mas tem a área de descanso na sombra, né, para ele poder ruminar, enfim, absorver esses nutrientes. Tem a parte de resposta imune, por exemplo. Então os animais respondem melhor, têm uma resposta imune melhor, consequentemente o nível parasitário menor, menos parasitas intestinais. Tem ganhos, por exemplo, também na peso ao nascimento. A gente tem um dado bastante interessante. Então os animais que vêm ou da lavoura pecuária ou do pecuária floresta nasceram com 10 quilos a mais em relação à pecuária solteira. Então um dado bem interessante também. A gente só não tem o resultado da desmama por causa da pandemia. O experimento entrou na pandemia dentro e a gente não conseguiu ter esse dado por causa das intervenções. Outro dado interessante com relação à parte ambiental, a parte hormonal, então de precocidade sexual, por exemplo. Os animais tiveram, num sombreamento, num sistema triplo, que é o mais arborizado, foi a melhor resposta. Então o nível de um dos hormônios que está ligado à reprodução é um marcador, vamos dizer assim, de precocidade sexual, que é o GF1. Os animais nesse sistema tiveram níveis maiores de GF1, que funciona como um marcador, como eu disse, de precocidade sexual. Então, de uma forma geral, com base na literatura, a gente vê que esse balanço hormonal está mais bem preservado e isso é importante para o animal ovular e emprenhar, consequentemente. As vacas multíparas, que são aquelas com mais de 2 crias, ao iniciar a estação de monta em dezembro, essas vacas ficam no sistema com as árvores. Bom, com relação à multípara, é um animal, vamos dizer assim, um pouco mais sensível em relação ao estresse calórico. O animal mais jovem, no novilho, tem uma superfície corporal em relação à massa maior, então é mais capaz de controlar melhor esse estresse pelo calor. O animal mais velho, o animal multípara, é um animal mais terminado, vamos dizer assim. Essa relação é diferente, é menor. A superfície corporal dela em relação à massa é menor. Então é um animal um pouco mais sensível. Embora o Nelore tenha uma adaptação, seja muito bem adaptada à condição climática que a gente tem nos trópicos, a gente viu diferenças nesses sistemas para essas categorias aí. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.